que quando a gente aprende, a gente começa a inovar novas formas de fazer diferente. Isso. Então, a criatividade, ela anda muito junto com os erros. Então, se você não erra, né, se você não se permite fazer, aprender, estar num processo de aprendizagem, você nunca vai passar do processo de criatividade. A criatividade, ela não é uma coisa apenas absorvida da vida, ela não é apenas um dom. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ser praticada. Não é uma coisa simples, acordei criativo. Não, a gente tem dia que a gente acorda inspirado, né? Mas não é todo dia. Não é todo dia. E a criatividade, ela anda muito lado a lado com os erros, porque a gente aprende a fazer diferente. Não vou fazer mais o mesmo feijão com arroz, eu vou mudar isso aqui. Como eu quero ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não dá. E aí, assim, uma coisa que eu percebo muito, assim, né? Na prática, como que a gente aceita errar, né? Assim, não é aceitar errar, né, gente? Me entendam. É aceitar esse contexto, aceitar esse movimento. Como que na prática eu aceito esse movimento do erro? Uma coisa que eu sempre trago para mim é que, primeiro de tudo, o primeiro passo, o primeiro pilar para eu entender esse processo é justamente entender que ele faz parte de mim. Então, nós trouxemos aqui desde o início. O pilar de tudo é eu entender que os erros fazem parte, que eles estarão sempre aqui, não para me prejudicar, não para me detonar, né, ou me deixar para baixo, mas com uma única questão de me colocar sempre numa posição de aprendizado, de aprender, de desenvolvimento. Então, quando eu entendo que o erro faz parte, é um passo bem importante já caminhado aí na trajetória, né? Sim. E o segundo passo que eu sempre me pergunto, por que você tem tanto medo do erro? Por que o medo te assusta? Da onde vem esse medo de tentar errar, ou melhor, né, de tentar fazer e se errar, retornar? Qual é o maior, né, assim, insight que vocês têm quando eu pergunto do erro? Porque é importante a gente saber a raiz também do que nos leva a ter tanto medo de arriscar, de fazer as coisas, de colocar-nos no processo de melhoria. Por que a gente tem medo de melhorar? Sabe, é uma pergunta que eu me faço sempre, assim, Andréia, assim. Por que a gente tem medo de melhorar? Não é medo de errar, gente, porque a gente erra. Eu acho que o nosso maior medo é de se conhecer, é o medo de melhorar. É louco isso que eu tô falando, é muito louco o que eu tô falando aqui pra vocês, mas é uma grande realidade. Assim como a gente tem medo do sucesso, assim como a gente tem medo de muita coisa boa, a gente não tem medo do fracasso, porque parece que ele já é iminente, ele existe, ele tá aí, sabe? Ele faz parte. Eu tenho medo do que vem de bom, que eu não sei lidar com o que vem de bom. Sim. Tem uma palavra que me veio à mente, você falando, me veio à mente, que é a questão da autossabotagem. Não é verdade? Em quantas situações a gente faz sabotagem com a gente mesmo no dia a dia. Quando a gente não acredita na nossa capacidade. Quando a gente se fragiliza. Quando a gente se faz pequeno. Por que eu tenho medo de errar? Porque eu tenho medo de mostrar as minhas fraquezas. Aonde estão os gatilhos da autossabotagem? Né? Aonde que a gente deposita isso? E a terapia é fantástica para a gente identificar isso. Né? Muito, muito. Por isso que eu pergunto para vocês aqui hoje, né? Assim, aonde, né? Qual é o medo que vocês têm de errar? Né? Porque tem sim a ver com a autossabotagem, eu também acredito nisso, mas também eu vejo que tem muito a ver com a autoestima. O medo te faz errar, tá? Porque a gente pensa que foge do medo de errar, que a gente pensa que foge do erro, mas quanto mais você foge de uma coisa, mais ela te persegue. E aí é do medo que você tem medo? É do medo que você tem medo? Pois é o medo que vai te fazer errar. Porque você não tem por onde sair, tá? Você tem que aprender de qualquer forma, não tem? Porque a vida nos coloca nessa situação. Ou você aprende pelo amor, bacana, aprendeu, ó, voa, ou você aprende pela dor. Não tem muito o que reclamar. Porque ficando na mesma posição, você vai se tornar vítima. E o vítima não consegue nada além de dó dos outros. E se tiver, né, a dó ali, sei lá.
Então, assim, se for uma posição de vítima, se colocar numa posição que eu coloquei assim esses dias, eu coloquei a síndrome do algodão doce. O que é a síndrome do algodão doce? É toda pessoa que tem dificuldade de frustração. Sabe a pessoa que você não pode dizer não para ela? Que ela se derrete toda, e dá chilique, aí faz piti, aí não sei, eu não quero, não rola. É a síndrome do algodão doce. São muito suscetíveis a nada, não podem ser cogitados, conflitados, são pessoas que derretem. É o medo da crítica, né? Assim, eu vou fazer, mas eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, eu vou ser... E aí esse medo da crítica me leva a entender que a gente tem medo do conflito, de ter que olhar para aquilo que a gente não quer ver, né? Que eu não quero que ninguém fale mal do meu trabalho. E ninguém quer isso. Quando o outro não faz aquilo que a gente quer, na teoria, a gente frustra, porque daí vem a frustração, né? Vem a desilusão, vem aquela parte de, poxa, você não foi bom comigo, não foi legal comigo. Então a ideia aqui, gente, não é construir em cima do outro a sua própria casa, a sua própria torre, porque ninguém suporta, né? Você construa em cima dos seus próprios princípios, caráter, enfim, aquilo que você julga importante, a sua índole, a sua personalidade, o seu caminho, que você construa em você mesmo essa força, essa ponte. Ninguém tem que sofrer sozinho, ninguém tem que chorar sozinho, a gente está aqui para ajudar, estamos aqui disponíveis para isso. Esses encontros a gente já faz justamente pensando na dor de muita gente. Eu sei que muita gente ainda tem receios com terapia, tem receios com um monte de tratamento, mas eu acho que quanto mais a gente conhece o processo, mais a gente se familiariza a ele e se torna muito mais fácil e acessível. Então, a dúvida, né, do psicólogo, do que é, do que não é, acho que é importante pesquisar e ir atrás, sim. Estou aqui à disposição, vocês sabem disso, eu não sou uma pessoa de difícil comunicação, eu estou aqui super solista e vivo aqui nas redes, aqui no Instagram. Então, eu sou uma pessoa fácil de achar. Eu não sumo. Mas é importante a gente ficar esperto com relação a isso, tá, gente? Ninguém tem que aqui fazer nada achando que não tem ajuda que não tem ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem sim. É só olhar para o lado, é olhar para frente, é olhar aquilo que está além de nós. E aí entra muito na questão do amor próprio, na questão do limite. O não é um autorrespeito. O não é pôr limite entre eu e o outro, entre as minhas coisas e as coisas do outro, sabe? O não, ele te ensina a te ensinar o outro os próprios limites.